E vamos então para o segundo painel de hoje. Ransomware agora é um alerta vermelho constante. O que esperar de 2022? Vão debater o tema o Senior Manager e System Engineering da Fortinet, Carlos Cortizo, o gerente de infraestrutura de tecnologia da informação do grupo RBS, Dani Berno. Temos também o Head of Information Security and Cybersecurity da Lojas Riachuelo, Rodrigo Godoy. Temos ainda o CTO e CISO na Audit, Edson Sivieri, e o CISO do Grupo Fleury, Silvio Hayashi. Na mediação, a nossa querida Graça Sermuth. Oi, Graça. Olá, obrigada. Já estamos recebendo aí todos os nossos participantes e contando também, com certeza, com a colaboração da nossa audiência, que está sensacional aí, mandando várias perguntas. Então, quero agradecer aos participantes do painel, muito obrigada. E esse painel, segundo painel do dia, no primeiro falamos sobre conscientização, né, sobre como a gente torna cada elemento da nossa cadeia participando desse processo como agente de segurança, mas eu abri o nosso painel falando justamente desse cenário de ataques, né? Então, esse é o tema agora desse painel, a gente vai falar de ransomware, como esse alerta vermelho, como eu falei para vocês, em todo nossas chamadas do evento, vamos procurar fazer um balanço do que passou, mas principalmente olhar um pouquinho para frente, porque vem por aí em 2022. Então, eu vou fazer uma abertura aqui com um cenário para vocês acompanharem, né? Os ransomwares têm se alastrado, em parte devido à expansão do ransomware as a service. São facilmente obtidos, baixo custo, facilitam ataques bem-sucedidos. Nos 2 primeiros trimestres deste ano, embora não tenhamos observado um aumento dramático nos ataques no segundo semestre de 2020, os níveis de ransomware permaneceram altos e aumentaram de forma constante ao longo do ano. A atividade média semanal de ransomware em junho de 2021 foi, na verdade, 10,7 vezes mais alta do que os níveis estabelecidos um ano atrás. Além disso, e ao contrário da percepção geral, ransomware representa uma ameaça para uma gama muito mais ampla de setores do que apenas saúde, governo e educação, que eram sempre referenciados. Então, com esse cenário, eu gostaria de começar questionando com vocês exatamente isso, essas variantes, né? Em janeiro, a Fortinet descobriu uma variante de ransomware, o Dark World, mas a gente acompanha o tempo todo as novas variantes. Então, Cortizo, vou começar com você falando o seguinte, vocês têm aí um trabalho grande de acompanhar essas variantes. Para 2022, fica aquela dúvida, surgem novas variantes de ransomware, são as antigas que deixam de estar e acabam, né? Obviamente, os elementos dessas gangues, eles circulam, participam de outros modelos, né? E acaba que, no fundo, a gente parece que vai sempre tendo mais ou menos a mesma movimentação. O que você está vendo aí para o ano de 2022, Cortizo? Bom dia, Graça. Bom dia a todos. Obrigado novamente pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Sem dúvida, a ideia é que, como tudo que a gente vem visto em tecnologia e em segurança, vai continuar sendo uma evolução natural do ransomware, né? Sendo que eu acredito que saia um pouco tanto da parte somente técnica e passe a ser também uma parte envolvida já como um governo e as empresas desde o ponto de vista do crime. Porque o que se percebe cada vez mais é que os governos estão começando a fazer isso, como, por exemplo, considerar um ataque de ransomware da mesma forma que um ataque terrorista. A segurança no Reino Unido já está dizendo para as empresas não pagarem, que o governo vai trabalhar junto com elas. Então, a expectativa é que em 2022, sem dúvida alguma, aumente muitos ataques, as variantes sejam novas, existem cada vez mais superfícies de ataque, tanto do lado positivo da tecnologia, que é você ter nuvem, 5G, IoT, a indústria vindo para a área de TI também. Isso também abre muitas frentes de novos ataques por ransomware, né? Uma das coisas que fala, inclusive, o Gartner, é uma nomenclatura nova, vamos dizer assim, que chama de keyware, que seria, basicamente,
você ter um ataque de ransomware, porém o efeito dele é nas pessoas diretamente, não somente mais nas empresas, não somente mais nos governos. Então a gente está falando já de um impacto em vidas através de ataque de ransomware, né? Então, sem dúvida alguma, esses grupos terroristas e grupos hackers também no mundo, eles estão se organizando para que essas novas variantes elas tenham esse efeito e esse impacto na vida de todo mundo e nas empresas também. Perfeito, Cortizo. Eu quero começar a ouvir os participantes em relação a essa questão. Godoy, para você, é complicado acompanhar essas variantes de ransomware, é mais do mesmo. A gente fala do Conte, que tem uma operação bastante diferenciada, mais agressiva. Nos últimos anos, eles não têm se preocupado muito com a reputação, nem sempre cumprem promessas. Então, essas mudanças no comportamento desses grupos e dessas variantes, o quanto que isso é complicado de acompanhar, ou existe aí um pouco de um comportamento que se repete, com pequenas mudanças? Como é que você vê esse cenário, Godoy? Como é que você acha que deve acontecer em 2022? Bom, primeiramente, bom dia e obrigado pelo convite, e vamos lá, né? Realmente, nesse ano de 21, a gente viu aí a quantidade de empresas comprometidas quando a gente compara, né, com o ano anterior. Então, a efetividade, o sucesso dos ataques, eles têm sido muito mais efetivos, e eu diria assim, a gente vai falar sempre muito da evolução, e isso é natural, né? A variante, ela é algo que está sempre sendo ali trabalhado e estudado. E para nós, que estamos ali no dia a dia, né, que somos responsáveis ali pelos times de segurança, mas a gente sabe que isso não é só a responsabilidade de um time de segurança. Por exemplo, esse tema hoje de ransomware, eu discuto com a alta direção, a gente discute com o conselho. Então, mudou o mindset até de quem tem que estar mais comprometido, né, quando a gente fala de alta direção. 2021 passou a ser o tema do ransomware, né? Esse tema, ele está em todas as fronteiras. E quando a gente olha, a gente vê, sim, a questão da variante, mas no dia a dia, quando a gente pega os principais casos desse ano, a maioria deles eram já de casos conhecidos. Tá. E aí, qual é o grande impacto? O que a gente não fez, se já era conhecido, para que a gente não pudesse conter esse ataque? Então, olhando para esse ano, para os próximos anos, e principalmente em 2022, né, e aí até mesmo como o Carlos colocou, a gente sabe que isso realmente vai ser evolutivo. A gente fala muito nos nossos serviços de cloud, a gente vai pensar muito em microserviço, então é evolutivo isso, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação, porque realmente essa mutação, ela vai mudar para esse novo cenário. Mas existe um trabalho muito efetivo que tem que ser feito por tudo aquilo que a gente já conhece. E aí, de forma resumida, né, a gente ter todo esse portfólio de IOCs que a gente já conhece, muito bem distribuído em suas plataformas, etc. E por aí vai. E aí eu vou abrir aí um pouco para os nossos amigos, né, porque a gente vai começar a debater o tema. Exato, perfeito. Silvio Hayashi, trazer você para essa nossa conversa, né? A gente está nesse tópico aí do quanto é desafiador as variantes, mas se, na verdade, que um pouco Godoy falou, né? Os casos acabam sendo de variantes conhecidas. Então, como é que você está vendo aí essa evolução, esse cenário para 2022? Você acha que tem muita mudança nesse comportamento, ou é uma evolução que, na verdade, acaba repetindo alguns comportamentos já conhecidos? Eu penso que, assim, as técnicas são as mesmas, né? As variações existem, sim, mas sempre entra do mesmo jeito. Phishing, roubo de credencial, ataques às joias da coroa, né? A gente sabe disso. E como se defende? Primeiro, se defender pensando, assim, sabendo que precisa ter mais de uma camada de proteção. Então, a gente estava conversando antes do painel sobre conscientização de segurança cibernética, né? Você vai melhorando, mas chega uma hora que, e até acho que foi o Sivieri que comentou, assim, tem empresa que é atacada que tem um programa consistente, né? O nosso, por exemplo, antes do ataque, o Fleury estava com um índice de pessoas que caíam nos testes de phishing que a gente fez de 9%. Só que 9% de uma empresa com 16 mil funcionários é gente pra caramba.
E aí, depois do ataque, esse número caiu para 3%, porque todo mundo ficou ressabiado. Quer dizer, no fundo, assim, mesmo migrando para a cloud, eu acho que na cabeça dos hackers é ter o melhor resultado com o menor esforço. E aí divide-se, né? Empresa pequena tem que investir lá em segundo fator de autenticação, conscientização cibernética, que seja Tabajara, Tupiniquim, que você vai fazer se você não tem dinheiro para investir. Tem produtos que ajudam a fazer isso, baratos, outros mais caros. E para quem tem condição mais de investir, é essencial que a gente tenha aí um Endpoint Detection Response com gente operando, né? Porque também se tiver só a ferramenta não adianta nada. Privileged Access Manager, todo mundo conhece como cofre de senha, mas o pessoal que atua nesse segmento, que vende solução, fica bravo quando fala, não, isso é muito mais que cofre de senha e tal. Proteção de backup para rápida recuperação, seguro de segurança cibernética, que é assim, o seguro você tem que ter, todo mundo sabe. O mais difícil depois que você é atacado, que é o que a gente está passando, é depois você convencer a seguradora para poder pegar o dinheiro de volta, né? Esse é um passo que a gente está sofrendo bastante. Então, a tua governança, ela precisa melhorar muito antes, durante e depois do ataque, para você poder tratar dos desdobramentos do ataque em si, porque atacado todo mundo vai, algum dia. Só não sei quando e qual vai ser a variante. Perfeito. Muito bom, Silvio, trazendo também aqui bastante experiências aí, justamente de todo esse desafio. Sivieri, eu ainda quero fechar essa rodada com vocês nesse primeiro tópico. O que você, Sivieri, poderia acrescentar na sua visão aí, nesse processo de mutação aí, dessas variantes? Alguns aqui estão falando que a tendência para 2022 pode ser muito mais não a de travar a operação da empresa, mas de ameaçar, principalmente no caso do Brasil, a vazamento de dados. A gente tinha uma expectativa, se vier, que isso acontecesse muito massivamente ainda em 2021, e não aconteceu nesse nível, mas muitos aqui estão apostando que isso é um caminho que deve ser muito mais explorado em 2022. O que você acha, Sibeli? Bom, primeiro, Graça, muito obrigado por novamente participar com vocês. Eu sempre digo que é uma honra. Acho que o Hayashi, ele deu uma sumarizada muito legal aí, uma série de coisas. O que eu posso dizer é o seguinte: ano que vem nós temos eleição. A gente sabe que é uma eleição polemizada, uma eleição polarizada, inclusive, e que existem ideologias que estão por trás de uma série de coisas. Mas, assim, trazendo a realidade, o que a gente percebe é que o volume vem aumentando, inclusive a necessidade de entendimento de se ter proteções eficientes e rápidas também é muito grande. Recentemente, o NIST, né, ele publicou um draft para discussão sobre um Cybersecurity Framework Profile para ataque de ransomware, para gerenciamento de ataque de ransomware. O que fazer, como fazer e onde fazer. Então, assim, existe uma preocupação global realmente de não só prevenir, mas muito mais recuperar e evitar danos colaterais, né? Então, acho que uma das principais coisas que foi colocada aqui por um dos analistas de uma grande empresa aí de segurança foi o seguinte: qual a preocupação que hoje os gestores têm com a recuperação rápida do ambiente deles? Então, muita gente se preocupa com as providências de perímetro, muita gente se preocupa com uma série de frameworks, mas a joia da coroa que está ali, que são os nossos dados, com a nossa capacidade de recuperação rápida e latente, de tal forma que, apesar de haver o ransomware, né, existiu, eu consigo recuperar rápido e sair tratando por que aquele cara entrou. Mais uma vez, nós estamos falando de phishing, né, e mais uma vez o Hayashi colocou muito bem, a gente fala que, 3% de quem, por exemplo, consome serviços de governo, por exemplo, nós estamos falando de milhares até milhões. É um número muito grande. Então, assim, sumarizando, o ano que vem é um ano de uma expectativa de ataques mais especializados, com essa gama de tendências a microserviços. Isso se preocupa porque quem faz microserviços é porque tem interesse em conectar diversos serviços dentro da organização e até fora da organização. Então, a preocupação é muito maior. Então, assim, na minha visão, vamos crescer, vamos ter um aumento, uma escalada disso no ano que vem e dependemos aí de frameworks, de empresas que nos ajudem a realmente evitar danos maiores, mas que a escalada vai acontecer, ela vai. Não aconteceu ainda,
eu entendo até por uma questão de preparação para algo mais especializado, tipo teoria da conspiração, mas e que vem se experimentando, né? Parece um negócio estranho, parece uma teoria assim, as pessoas estão experimentando, os hackers estão experimentando para que em um determinado momento possa acontecer alguma coisa maior e mais efetiva. Tá bom. Ótimo, Siveri. Quero terminar essa primeira rodada trazendo o Dani Berno. Dani, eu vou colocar para você, além, obviamente, de você comentar sobre esse primeiro tópico que a gente está debatendo, que são as variantes e os comportamentos e como que vocês estão vendo isso para o próximo ano, em função de tudo que aconteceu esse ano, mas a gente tem um tópico importante aqui, que eu até citei, Dani, na minha abertura, setores, alguns setores, né, como saúde, governo e educação, foram muito referenciados como setores-alvo, como setores que seriam aí, né, muito mais convidativos, talvez por alguma questão de menor maturidade, enfim, aí é uma outra discussão. Você está num setor onde, como é que você avalia esse setor em que você atua, como é que está sendo a sua preocupação em relação a isso, já que o Siveri tocou no ponto muito importante, né? Ano que vem é ano de eleição, tem muita coisa envolvida no mundo da informação, da comunicação, né? E a gente sabe que tudo isso vai tornar aí esse setor também bastante crítico, né? Como é que você vê isso, Dani? Comenta com a gente o que você está aí no teu radar aí nesse aspecto. Bom dia, primeiro aí, obrigado aí pelo convite, Graça. De fato, assim, acho que os ataques, eles vão estar espalhados, assim, eu não acredito que vai ter concentração por indústria, né? Indústria de mídia é uma indústria visada, como o Siveri falou, vai ter eleições o ano que vem, com polarização, pode ter algum ataque ideológico, vamos chamar assim, não financeiro, né? Hoje os ataques são puramente financeiros, né? Todo mundo busca ou é ransomware, ou é sequestro, né? Ou é vazamento, né? Mas estão buscando dinheiro, ou seja, são marginais aí comuns, vamos chamar assim. Dentro da mídia, assim, há 15 anos atrás, nossa preocupação não era phishing, era phishing. Ou seja, a preocupação era que alguém atacasse nossos sites, né, e trocasse conteúdo, né? Esse era o nosso maior preocupação, né? E hoje em dia isso mudou, né? Realmente é o phishing, né? É o ransomware, né? Então, acredito que sim, para o ano que vem vai ser um ano ainda tenso, difícil, tá? Não só para indústrias específicas, eu acho que está todo mundo no mesmo barco. Se uma empresa não tiver preparada, né, a questão da maturidade, ela vai ser alvo, né? Acredito que a motivação financeira vai continuar prevalecendo, né, fortemente. Então, não é um ano, não é uma boa previsão ainda para o ano que vem. Mas assim, eu tenho, Graça, até puxei antes ali com os colegas ali, assim, alguns aspectos mais positivos em relação a 2022, tá? Porque, de fato, pegou todo mundo muito despreparado, tá? Governo, empresa, usuário, sistema, tá todo muito despreparado todo mundo, tá? E deve estar acontecendo, está acontecendo agora uma evolução, né? Não é uma revolução, mas é uma evolução rápida, assim, claro, como os hackers também seguem lá a sua evolução, né? É normal, né? Enquanto tiver só variantes, ok, né? Mais do mesmo. O problema é quando entrar novas tecnologias disruptivas, né? Em relação a malwares, aí não está com problema, né? Enquanto forem variantes, as vacinas estão dando conta, né? Mais claro, estamos ainda em desvantagem, né? Na verdade, né? Então, assim, pensando pelo lado mais positivo para 2022, assim, ainda é um ano tenso, acredito que os ataques seguirão igual ou para mais, mas eu acredito que a sociedade, no geral, está se preparando mais, tanto usuários, quanto empresas, quanto governos, né? Eu falei, acredito que
que, assim, crime sem castigo é muito fácil. Então, eu acho que para o lado da punição vai aumentar também para o ano que vem. Assim como os ataques vão aumentar, assim, as punições e castigos também também terão um incremento. Muito bom você tocar nesse ponto, que é o gancho para a gente falar do nosso segundo tópico, né? As operações de fiscalização foram reforçadas por sanções e acusações, por exemplo, que o governo dos Estados Unidos, seus aliados anunciaram nos últimos meses contra vários grupos APT. Saída de cena de alguns grupos, como o DarkSide, e até recusa de alguns fóruns em operar com ransomware, também são alguns sinais. Essas ações sugerem que alguns grupos de criminosos cibernéticos estão finalmente mais preocupados com as ações de fiscalização. O que vocês acham? Silvio, vou começar por você. O Dani trouxe um cenário aí, mudando um pouquinho, já dando gancho aqui para a minha segunda rodada, né? Quer dizer, por um lado, ele concorda, sim, que a gente tem um cenário preocupante, inevitável em 2022, mas tem algumas ações correndo aí no paralelo em relação à fiscalização. O que você acha disso? E no Brasil, você tem alguma expectativa em relação a essas ações? Já tivemos aí presos, inclusive quadrilhas e tudo mais. Então, o que você acha? Eu acho que pelo volume do que a gente tem sofrido, não sei se em termos práticos a gente consegue conter, né? Mas acho interessante, por exemplo, acho que teve um grupo hacker né, nos últimos dias aí que atacou uma família árabe, não sei, depois pediu desculpa. Assim, quem tem medo, né? Mas eu acho isso assim mais por inusitado do que eu imagino, pelo menos na minha opinião, de que mesmo tendo sanções, tanto para a empresa quanto para o crime organizado, isso deve se manter ainda, infelizmente, né? E a Graça comentou, né, da área de saúde ser visada, assim, tem vários relatórios dizendo aí que pelo 11º ano consecutivo a saúde ganha do financeiro porque se protege menos, é mais fácil, tem informação, né, o cartão de crédito você compra por $2 lá no mercado negro, quando vai tentar usar o código de segurança já está bloqueado, mas a ficha médica de alguém não, né, porque você não apaga a saúde da pessoa, é mais difícil de proteger. Eu acho que o que a gente tem que pensar, assim, como já foi comentado, é como a gente leva isso para a pauta com informações como essa, com informações, por exemplo, que saiu nesse ano aí do custo do vazamento de dados, né, da ordem média aí de 4,6 milhões de dólares por evento de vazamento, e no caso de saúde ele chega a 9 milhões de dólares por evento. E uma das coisas interessantes para chamar a atenção dos executivos é que 38% do dinheiro que você gasta para se recuperar de um ransomware, ele vem de lucros cessantes. Daí também a ideia de que a importância de você, em grandes empresas, ter um seguro de segurança cibernética que, com certeza, em função de tudo que está acontecendo, os ataques em si, vai aumentar o valor que você vai ter que pagar para se sentir mais seguro, ou pelo menos para você ficar menos à mercê, né, dessas ameaças todas. Perfeito. Quero ouvir a opinião dos demais também que estão participando aqui com a gente no nosso painel. Godoy, duas questões aí, gostaria que você comentasse rapidamente. Uma delas é sobre essa questão dos setores. Varejo. Varejo está pouco citado aí, mas a gente já acompanhou um caso crítico aí no Brasil que impactou muito o setor de varejo. Então, um comentário seu aí também sobre isso, e também a tua expectativa em relação a essas ações, Godoy, de fiscalização. O que você pensa disso, ou o impacto que você acha que isso pode ter efetivamente? Bom, vamos lá, né? Da mesma forma que o Silvio comentou, quando a gente olha para a indústria financeira, ela é altamente regulamentada. E a regulamentação faz com que você tenha uma resiliência em segurança maior. Isso é fato. Quem já trabalhou na indústria financeira sabe como é, né? Eu já tive essa oportunidade de passar por isso. Quando a gente fala exclusivamente do varejo, a regulamentação que mais tocou o varejo nos últimos anos foi a LGPD, agora. Né? Então, a gente tinha uma maturidade baixa realmente no varejo. E o PCI, né, Godoy, o PCI não teve esse efeito, né? Sim, porque o que aconteceu? Boa parte das empresas contratou serviços que eram certificados PCI, né, de prestadoras,
e não você ser PCI dentro da sua infraestrutura, porque tinha um custo muito elevado. Né? Então, o varejo, devido a essa baixa maturidade em segurança, com a regulamentação, e virou um alvo fácil. Né? Só que o que a gente percebeu? A gente percebeu que muitas empresas do varejo está também com a sua fintech, vem trabalhando também as questões de bancos digitais, etc., financeiras, e, de alguma forma, passou a ter ali uma regulamentação do Banco Central, e isso fez com que a maturidade evoluísse. Então, ter regulamentação é sinônimo de ter régua alta, porque você tem que atender os requisitos. Mas acho que uma coisa bastante importante, e volto lá no início da nossa conversa, segurança, ela é multicamada, né? Então, processos, pessoas e tecnologia. Quando a gente olha o modus operandi de um ataque, começa ali, como o próprio Silvio colocou, através de um phishing, comprometimento de credencial, e aí você já começa a linkar a série de controles que você deve ter. Puta, então eu tenho que conscientizar os meus colaboradores, conscientizar os meus terceiros, eu tenho que ter duplo fator de autenticação, aí o cara faz movimentação lateral na rede, como é que eu entendo isso? Eu tenho que ter um processo, aí é o back to the base, eu tenho que atualizar patch, eu tenho que corrigir vulnerabilidade, e aí você vai ver que você vai percorrer quase que a grande maioria das disciplinas de segurança na visão multicamada, e é esse sincronismo que vai te trazer uma maturidade melhor para responder a um incidente. Né? E eu lembro do Silvio colocando, mas você pode ter ali uma excelente ferramenta, mas se isso não tiver plugado com o teu SOC 24/7, você tendo ali a resposta a incidente em tempo real, isso vai te prejudicar. Então, esse conceito do multicamada, ele é muito importante, e você tem que conscientizar seus pares. Então, eu sempre falo isso toda vez que a gente vai para um debate, se você não tem indicadores que você mostre na linha do tempo como está a saúde do seu ambiente, então como é que eu vou conscientizar o CIO, como é que eu vou conscientizar o head de infraestrutura se eu não mostro que, de alguma forma, ele não está corrigindo vulnerabilidade? Sim. Onde a gente põe isso numa esteira de risco? Então, eu acho que esse conjunto fortalece demais a resposta que a gente tem que dar. E regulamentação, e aí fazendo o link com a tua pergunta, regulamentação aumenta essa maturidade. Tá. Okay? E, ao mesmo tempo, se une aí também a ações de fiscalização que vêm avançando, né? Eu gostaria de começar a abrir aqui para a participação da nossa plateia, já tem vários comentários aqui. A Elaine Cristina Marques, os temas estão excelentes, obrigada por você estar nos acompanhando. O Alexandre Bailão da Scania também, dando parabéns, evento show e principalmente esse painel. O Vitor Murá, da Secretaria do Estado do Espírito Santo, participando aqui, faz uma pergunta direta aqui para você, Cortizo. Bom dia a todos, graças a ótimos temas. Tem uma pergunta para o Cortizo. Com o aumento dos ransomware, principalmente no setor público, onde eu atuo, como fica a preocupação com as redes SD-WAN? Bom dia, Graça. Obrigado pela pergunta. Sem dúvida alguma, é necessária essa atenção. Né? Não adianta só ter a disponibilidade e a prioridade de aplicação que o SD-WAN oferece. É necessário introduzir ou integrar a segurança no SD-WAN, que é uma das coisas que a Fortinet fez desde o início também. Porque senão você vai ter, até como o Godoy comentou agora há pouco, é uma coisa bem já antiga, né? Sua segurança é tão forte quanto o elo mais fraco. E eu acredito que o elo mais fraco hoje é a integração. Então, se você tem vários sistemas, tem nuvem, tem e-mail, tem usuário que não sabe sobre segurança, tem pessoas que não olham para isso desde do contexto inteiro, você vai ter essa vulnerabilidade, que é um caminho aí no meio para poder o hacker entrar. E o SD-WAN, sem segurança, é a mesma coisa, porque ele sai do MPLS, que é uma rede privada, fechada, e você se expõe para a internet. Se você não coloca os mesmos requisitos de segurança que você pensava no passado somente com o seu perímetro, o SD-WAN passou a ser seu perímetro. Então, ele também tem que ter os mesmos rigores de segurança, as mesmas ferramentas de proteção
E quanto mais integrado você fizer isso, muito melhor, porque você vai ter mais velocidade para responder, vai ter mais informação, vai conseguir conectar informações mais rapidamente e vai poder conseguir ter uma resposta efetiva nesse sentido. Perfeito. Sivieri, uma pergunta aqui importante para a gente ir para esse nosso bloco final, passa super rápido aqui. Na sua opinião, Sivieri, qual desses caminhos são os mais viáveis a curto prazo? Todos eles são importantes, tá? Mas a curto prazo para combater o ransomware. Parar de pagar resgate, aprender com os erros de segurança dos outros, ou aumentar os protocolos de vigilância e segurança, elevando o nível para os atacantes. A curto prazo, na sua opinião, qual é a medida mais eficaz? Graça, tem a opção todas acima? Eu adoro essas perguntas assim. É a seguinte, o curto porque prazo, algumas aqui são mais a médio e longo prazo, né? O parar de pagar resgate, ele implica automaticamente que você já entrou no risco e o risco se consolidou. Então, aí é o seguinte, se você tem uma condição de não pagar o resgate, porque você tem uma política que a gente tinha comentado no primeiro bloco sobre recuperação rápida até automatizada de backup, né, last instance, ok, para-se de pagar o resgate, mas antes disso, rever internamente as suas políticas e recrudescer o controle, o monitoramento contínuo e contar com um parceiro de negócio mais experiente que ajude gente nisso aí. A curto prazo, é difícil você falar, olha, o que eu vou fazer a curto prazo que seja diferente do aumentar o monitoramento e conscientização de investimento da empresa para você, para ontem, implantar cada vez mais controles. E é uma somatória de tudo que a gente falou aqui, o Hayashi falou, o Dani, o Godoy, o Carlos e você mesma, né? Que assim, é tudo um arcabouço de soluções que precisam acontecer rápido. É muito complicado. Falou, o que eu faço a curto prazo? A curto prazo, meu amigo, Bill Gates, ele falava um negócio, uma vez perguntaram para ele assim, eu vou contar a historinha. Estava indo numa palestra, né? E ele falou assim, olha, Bill, de tanto encherem ele, né? Fala, Bill, conta como é que você torna, então, o teu Windows 3.11 mais seguro? Ele falou assim, fácil, tira da rede. Ninguém vai invadir, ninguém vai fazer. Eu acho que não existem fórmulas mágicas que não é o aprender com os erros dos outros, sim, viu, Graça? E nos erros dos outros, o que a gente mais enxerga faltou gestão, faltou investimento e faltou conscientização da alta direção, que é necessário realmente ter um plano de monitoramento, um plano de reforço da área de segurança como área estratégica da empresa para que possa seguir adiante o negócio. E investir muito, mas muito mesmo, em pesquisa. Ter uma área que provê área de segurança de pesquisa, ou pesquisa lateral com parceiro, ou pesquisa até endógena, em que a cada dia entenda o meu negócio com conscientização e traga coisas novas para proteção. A gente precisa fazer isso e conscientizar muito bom. A todos. Se saiu bem dessa pergunta. Capciosa, né? Pois é, que eu falei, tem todas acima aí, se tiver opção, eu gostaria de colocar. Né? Pessoal, estamos chegando no final, fazer uma rodada assim que eu chamo de ping-pong, né? Aquela rodada assim, rápida, mas, Dani, a Cláudia Mella, do grupo RBS, colega sua, fazendo questão aqui de parabenizar você pela visão otimista para 2022. Precisamos desse alento, ela diz aqui, muito bom. E, Dani, um comentário rápido, alguns insistindo aqui, nós tivemos vários, infelizmente, casos, né? E com erros, falhas, claro, a gente não está aqui para fazer essa análise, mas observar esses casos, estudá-los, um pouco disso, de aprender com esses erros, isso é uma prática importante para 2022, porque você falou um pouco sobre isso, né? Quer dizer, a gente tem aí, infelizmente, exemplos, né? O quanto que esses exemplos vão também colaborar no sentido de se buscar uma evolução maior aí de proteção nesse próximo ano. Não, com certeza, né? Aprender com os erros sempre, né? Então, se for com os dos outros, melhor.
Mas, assim, acho que o assunto subiu, né, dentro das empresas, né? Está lá Sim, nos falou, boards, né? lá, né? Tá lá em Falou, né? cima, né? Então, Sim, isso aí, na prática, tá gerando maior investimento em segurança, né? E perfeito, foco nas empresas, né? perfeito. Então, a minha visão, como eu disse, assim, que é mais otimista, né? É nesse sentido, assim, dentro dessa corrida de mocinho e bandido, ainda os mocinhos estão atrás ainda, mas estão se Sim, preparando, né? Estão se sim, preparando. Então, aprendizado com os erros, com certeza, mas também essa questão do foco das empresas, né? Que isso é negócio agora, né? A segurança é um componente do negócio, não é sim, uma coisa da TI, né? Então, isso vai trazer mais dinheiro, né, investimentos para essa área, né? E eu acho perfeito, que as coisas vão, a longo prazo, não em 2022 ainda, mas as coisas vão se acomodar aí mais para frente. perfeito. Godoy, rapidamente, um comentário final seu aí, essa pergunta capciosa, mas, na verdade, assim, o que que você deixa aí como ponto de atenção sobre esses aspectos aí colocados nessa questão? Pô, entender os casos de uso que já aconteceram, olhar para o teu ambiente, entender quais são os pontos que você ainda não ajustou, trazer seus fornecedores que ajudaram aqueles a recuperar seu ambiente, fazer os Uhum, assessments devidos e criar o plano de ação. Eu diria que esse é o ponto emergencial. E o outro é realmente conscientizar a alta direção e prover investimentos para que você tenha um ambiente mais resiliente em segurança cibernética. perfeito. Silvio, rapidamente, seu comentário aí, final, sobre essa grande experiência que todos nós passamos, estamos ainda passando com essa pandemia, com esse aumento de todos esses incidentes. Para 2022, o que que você deixaria aí? Eu penso que é investir na interação, né, com pares, fóruns, o grupo aqui, Uhum, o grupo que a Graça montou junto conosco aí, ajuda muito a fomentar essa discussão, não só aqui, mas fora também. Compartilhar uhum, experiências, práticas. Tem gente que comenta ainda que sofre daquela questão de, não posso comentar e tal. Mas, assim, os métodos têm sido tão similares que, pelo menos dentro do Fleury, a gente não tem essa limitação, assim, de, não pode falar isso ou aquilo. Não, vamos ajudar, porque amanhã a ótimo, gente vai ser ajudado. Eu acho que esse é perfeito. o principal recado. Perfeito, Silvio, excelente. Agradeço muito, né, a todos e sempre o Silvio colaborando, todos, né, no nosso evento. Cortizo, queria que você também deixasse uma mensagem de agradecimento aí. Foi sensacional esse nosso bate-papo e a gente sabe aí que é super importante a gente estar falando desse tema aí tão crítico, né? Sem dúvida, obrigado novamente, graças a todos pela conversa, pelo tempo. E a mensagem, eu acredito que é muito de integração da segurança. A sua estratégia de segurança ela precisa ser vista de forma completa. Não pode ser somente, eu preciso proteger minha nuvem, eu preciso proteger meu SD-WAN, ou eu preciso proteger meu ransomware. Porque, como todo mundo falou, o ransomware entra pelo e-mail. Que isso já é mais antigo do que qualquer outra coisa, né? E aí Verdade. existem já anti-spam, já existem ferramentas para isso, já existe endpoint protection, existe EDR, etc. E com tudo isso vendo de uma forma integrada e não silos de segurança separadas, para que a gente faça um check simplesmente, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, mas no final a segurança não é efetiva porque eles não se comunicam. Né? Se a gente olhar Perfeito. a segurança de forma integrada, acredito que a gente vai conseguir combater os ransomware da melhor maneira possível. Tá ótimo. Pessoal, excelente. Uns recados aqui importantes. O Douglas Silva de Lima, parabenizando vocês. Faço minhas as palavras dele e de outros também que estão aqui. Muito bom, Sivieri. Abraço. Theo, Augusto Luz, da Unisul, aqui acompanhando também com a gente. E ainda algumas outras duas perguntas aqui que não houve tempo, mas a gente tem na sequência o tema Ransomware continua, com uma apresentação, e se puder aqui no final sobrar um tempinho, eu trago. Mas as questões principais, muitas perguntas para esse painel eu aglutinei, porque realmente esse tema é um tema, né, a bola da vez, e a gente procurou avaliar o cenário atual, mas também colocar um pouco de luz aí
no que a gente espera aí do próximo ano. E foi muito bem comentado por todos. Obrigada, Godoy, mais uma vez aqui com a gente, sempre atuando. Dani Berno, um abração, colega aí de área, muito bom, uma turma muito boa. Silvio, obrigadíssima, você sempre super prestativo, colaborando muito e trazendo sua experiência, sempre, quando é convocado aqui comigo, maravilhoso. Sivieri, grande abraço, obrigadíssima. Cortizo continuar com a gente. Abraço para vocês desse painel, pessoal, da audiência também. Muito obrigada, Ângelo, com você. Continuamos Tchau, aí. obrigado. Tchau. Obrigado, querida, e mais uma vez Obrigadão. parabéns aí aos participantes desse painel de peso. Parabéns.